O livro do Gênesis é o livro dos começos. Nos 3 primeiros capítulos, a gente encontra o embrião de toda a Bíblia. O começo de toda a história está nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. E o capítulo 1, versículo 1, nada mais é do que uma síntese da criação. Uma síntese de uma declaração enfática de um Deus que tem uma característica. Ele é um Deus criacional. Ele é um Deus que ama criar. Você serve a um Deus que ama fazer coisas novas. Um Deus que tem a capacidade de olhar e desejar fazer algo novo. Deus é criativo. Ele é tão criativo que ele tem o prazer de, para cada manhã, oferecer a mim e a você algo novo. Novo. Portanto, veja que uma pessoa feliz é criativa. É impossível você ser criativo triste. É impossível você ser criativo mal. É impossível você ser criativo quando você não está bem por dentro. Mas quando você está bem, quando você está feliz, quando você está completo, você é criativo. E aqui nós vemos a essência de Deus. Deus é um Deus criacional porque Ele é completo. Em Deus não há mácula, em Deus não há tristeza, em Deus não há angústia, em Deus não há fracasso, em Deus não há queda. E é por isso que você vê uma capacidade de Deus constante de criar, fazer o novo, fazer o novo, fazer o novo. E aí Deus se depara com um cenário. Uma terra que está sem forma, vazia e escura. Repita comigo, sem forma, vazia e escura. E a relação que Deus tem para lidar com essa terra sem forma, vazia e escura, é mostrar para mim e para você como Ele lida com as coisas que estão sem forma, vazias e escuras. Tudo que está sem forma, vazio e escuro, a relação que Deus tem com isso é falar. A relação que Deus tem com aquilo que está sem forma, vazio e escuro, é falar. Ele sempre fala. Quando Deus quer criar algo, Ele fala. Ele não precisaria falar. Ele poderia pensar. Ele poderia mexer as mãos. Mas tudo que Deus faz tem uma conexão de nos ensinar. A Bíblia é um livro pedagógico, é um livro de formação. É um livro de revelar a mim e a você a forma como Deus atua. E quando Deus quer criar o céu e a terra, Ele fala. Ele fala. A terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. E lá está Deus falando. Mas eu quero, antes de falar sobre a fala propriamente dita, eu quero que você reflita algo que a gente lê muito aqui nesse texto e é tão rico e a gente não percebe. A Bíblia diz que a terra era sem forma, vazia e escura. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Repito, a terra era sem forma, tudo que é sem forma é indefinido, era vazio, tudo que é vazio é incompleto, e era escuro, tudo que está em trevas não tem direção. Então nós temos uma criação de Deus indefinida, uma criação de Deus incompleta, e uma criação de Deus que naquele momento não tinha direção. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava ali. Pode parecer um pouco difícil isso, porque quando a gente fala de Espírito de Deus, a gente pensa sempre que quando o Espírito de Deus está num lugar, as coisas de fato não são vazias, não são sem forma, não são incompletas. Mas o Espírito de Deus estava num lugar vazio, sem forma e escuro. Ele estava ali. Ele estava ali. E isso pode parecer algo que mexe com a gente, porque antes dele começar a falar, ele já estava lá. Eu quero falar sobre a relação que Deus tem com o vazio. O vazio que todos nós passamos em alguma fase da vida. O vazio que nós passamos dentro da gente. A fase não só do vazio, mas a fase de estar sem forma, ou a fase de estar escuro, sem direção. Porque a primeira sensação que nós temos é que Deus não está conosco. A primeira sensação quando nós nos vemos sem forma, indefinidos,
indefinidos no campo profissional, indefinidos no campo espiritual, indefinidos no campo da família. A primeira relação que nós temos é: Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não me ama, eu estou sozinho. Ou quando estamos vazios, o sentimento de que estamos incompletos, olhamos para tudo que fazemos e parece que nada está bom. Sabe, já viu aquela pessoa que corre e não chega a lugar algum? Fala: eu trabalho, mas não me sinto um profissional realizado. Eu tenho família, mas não me sinto alguém realizado na família. Eu vou à igreja, mas não me sinto um servo de Deus realizado. Eu estou em todos os lugares, eu faço uma série de questões, mas eu não me sinto cheio, preenchido. Então dá a impressão que Deus não está perto de nós. Dá a impressão que Deus não está no vazio. Ou então na escuridão. Alguém que acorda pela manhã e não tem rumo. Sabe que precisa fazer alguma coisa, mas não tem força para fazer. Sabe que precisa tomar decisões, mas não consegue tomá-las. Sabe que precisa se expor, mas não consegue. Sabe que precisa enfrentar, mas não consegue. E aí nós dizemos assim: puxa vida, eu preciso tanto da presença de Deus, porque eu preciso falar, eu preciso me posicionar, eu preciso decidir. E se Deus estivesse comigo, eu conseguiria. E nós esquecemos que a terra era sem forma, que a terra estava vazia e que havia escuridão. Mas ainda assim o Espírito de Deus estava lá. O fato de estarmos vivendo fases vazios, sem forma, e na escuridão, isso não quer dizer que Deus está longe de nós. Não quer dizer. Deus sempre fala, Deus sempre está lá. Sempre, sempre, sempre. O Espírito de Deus estava presente, ainda assim que no caos. Havia um caos e Ele estava lá. Havia algo terrível e Ele estava lá. O Espírito de Deus sempre está lá. Tem muitos de nós achando que tem um Espírito e que o caos deveria sair pelo Espírito. Mas aqui é uma revelação, guarda isso no seu coração. O que muda o caos não é o Espírito. O que muda o caos é a palavra. O que tira a terra da condição de estar sem forma, vazia, escura, não é o Espírito, mas é a palavra que o Espírito libera. É a palavra que Ele libera. É na hora que Deus diz: haja, que a terra deixa de ser sem forma, vazia e escura. Muitos de nós estamos cheios do Espírito, mas estamos sem palavra. Estamos cheios do Espírito, falamos em línguas, viemos à igreja, rodopiamos, cantamos, mas quando olhamos para a nossa vida, nós não temos nenhuma palavra para dizer. Não temos nenhuma palavra para liberar, e achamos que o fato de ter o Espírito, mas na experiência da criação, o Espírito pairava, mas o Espírito não mudou. O que mudou foi a palavra. É a palavra. A terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito se movia, mas o que mudou foi a palavra. E a pergunta que fica é: qual é a palavra que você carrega, quando você olha para aquilo que está sem forma, vazio e escuro? Qual é a palavra que você carrega? Mas eu falo em línguas, pastor, mas eu me sinto cheio do Espírito, mas eu me sinto bem com Deus. É por isso que tem pessoas que ficam muito bem 1h30 na igreja, e quando saem do culto se sentem vazios, porque o Espírito espera de você uma palavra. O Espírito espera de você uma palavra. Uma palavra. O Espírito estava pairando sobre a desordem, porque não se pode trazer ordem a alguma coisa até que você fale com esta coisa. Você não traz ordem a alguma coisa até que você fale com a coisa que está em desordem. Você não traz vida até que você fale com a coisa que está morta. Você não traz organização até que você fale com aquilo que está desorganizado. O Espírito pairava sobre o caos, mas o caos só acabou quando houve palavra. 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 Quando Deus, por meio do Espírito, disse no primeiro dia: haja luz, e houve luz. Quando Ele disse no segundo dia: haja o firmamento. Quando Ele disse no terceiro dia: haja separação entre as águas. Quando Ele disse no quarto dia: sobre a terra seca. Ele criou todas as criaturas no quinto dia. Irmãos, eu queria poder explicar Deus para você, mas nem eu mesmo entendo. Eu só sei de uma coisa: nós buscamos muito o Espírito,
Buscamos muito estar cheios do Espírito, mas não temos palavra alguma nas nossas bocas. Não adianta estar cheio do Espírito e não ter uma palavra a dizer. Nós temos que carregar palavras. Nós temos que carregar alguma palavra que traga algo diferente na nossa vida. Deus começou a falar no primeiro dia, e no segundo dia Ele fala de novo, e no terceiro dia Ele fala de novo, e no quarto dia Ele fala de novo. E o que Ele falou no primeiro dia já continua, Ele não precisa falar de novo com o primeiro dia, porque aquilo que Ele falou no primeiro dia já continua acontecendo seguidamente. A luz que Ele determinou no primeiro dia, no segundo dia já está lá. O firmamento que Ele estabeleceu no segundo dia já está lá, e Ele continua criando, Ele continua falando, Ele continua olhando para o caos e dizendo: haja, 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 haja. E aquilo que Ele determina, Ele não precisa falar de novo, porque Ele sabe que a palavra é liberada no meio do caos. Quando essa palavra sai do trono de Deus, eu não preciso mais olhar para o dia anterior, porque a palavra que vem do trono sustenta no dia seguinte. É hora de eu e você sairmos de uma posição de covardia, sairmos de uma posição de submissão, sairmos de uma posição de covardia e começarmos a olhar para o caos estabelecido pelo vazio, pela sem forma ou pela escuridão, e começarmos a carregar uma palavra. Uma palavra. Deus está sempre no presente. Haja, haja, haja. O que não tem hoje, haja. Não tem luz, então que haja. Haja. Então quando Deus quer algo, Ele fala. E Ele fala com o que segura. Presta atenção em algo que eu vou te dizer. Tem coisas que seguram a nossa vida. Tem coisas que seguram a nossa vida de deslanchar. Tem coisas que seguram a nossa vida de seguir em diante. E se isso que segura você te deixa calado, se isso que impede você de avançar te deixa calado, se você não tem a capacidade de falar com o abismo, se você não tem a capacidade de falar com as trevas, se você não tem a capacidade de falar com a desforma, se você não tem a capacidade de falar com o abismo, é muito provável que em alguns momentos você pode estar cheio do Espírito, mas ainda assim vazio, sem forma, e ainda assim na escuridão. Eu estou provando a você que o Espírito estava no lugar vazio, sem forma, escuro. É hora de começarmos a falar com aquilo que está segurando a nossa vida. Você tem que crer que Deus te ama. Você tem que acreditar que Deus tem um plano para a sua vida. Você tem que crer que você não é um Zé Ninguém, que você não é um porcaria. Você tem que entender que isso que está segurando você não é para você ignorar, é para você falar. Que isso que está impedindo o seu avanço, você tem que falar algo para isso. Você tem que liberar uma palavra. Olha que interessante. Quando Deus fala no processo de criação, Ele não fala assim: hajam tomates, hajam batatas, hajam pepinos, haja quiabo. Ele olha para a terra e diz para a terra: frutifica. Deus não especifica o tipo de vegetal, o tipo de árvore frutífera. Por quê? Porque a terra, nela mesma, ela já tinha um potencial para desenvolver verdura, legume. Deus só libera a palavra para aquilo que está impedindo a terra de exercer o papel. Lembra que no versículo 1 de Gênesis, diz que no princípio criou Deus o céu e a terra? Sim ou não? Nesse primeiro momento a terra era perfeita. A terra era perfeita. O versículo 1 de Gênesis para o versículo 2 tem milhares de anos. Só que no versículo 2, essa terra que Deus criou no versículo 1, no versículo 2 ela está sem forma, vazia e escura. Deus não vai dizer de novo o que Ele já disse. Deus só libera uma palavra daquilo que está impedindo o potencial sobre a terra. E na hora que Deus fala assim: frutifica a terra já sabe o potencial que ela carrega nela mesma. E naquele momento o quiabo, a verdura, o legume, tudo que tem nela, vai para frente. Eu não sei se você está entendendo o que Deus tem para você nessa tarde.
Tem muita gente aqui preocupada, pastor, onde eu vou trabalhar? Siga, pastor, quem vai ser a pessoa? Você foi criado por Deus, já tem um potencial em você, tem coisas em você que você carrega que você não entende. A única coisa que você precisa não é lidar com aquilo que você tem, mas é dar uma palavra de ordem para o caos, e aquilo que está segurando a sua vida, aquilo que está impedindo a sua vida, você tem que abrir a sua boca hoje e dizer: chega, pelo campo da fé, chega. Ele não olha para o mar e fala que haja tubarão, que haja baleia, que haja isso, que haja porquinho, que haja tilápia, sei lá o que. Ele não fala. Ele apenas dá uma ordem naquilo que está impedindo o mar de ser aquilo pelo qual ele nasceu para ser, ou foi criado para ser. Eu tenho que entender que quando eu falo, eu desperto o potencial das coisas que estão mortas na minha vida. Quando eu falo, irmãos, pode ser uma palavra muito simples, mas o vazio não é para ser temido, o abismo não é para ser temido, as trevas não são para ser temidas. Você não é filho do capeta, você é filho de Deus, e filho de Deus dá ordem para abismo, filho de Deus dá ordem para trevas, filho de Deus dá ordem para aquilo que não tem forma. É tempo de nós destravarmos. Deus enterrou coisas em você e em mim, e se eu começar a falar, todo o potencial vai ser despertado. Deus não disse para a Via Láctea existir. Deus não deu nome aos planetas. Ele apenas olhou e disse que seja criado o céu e a terra. E na hora que ele cria o céu e a terra, planeta 1, planeta 2, as estrelas começam a brilhar. Por quê? Porque ele só destrava o que está impedindo o crescimento. Ele só destrava aquilo que está segurando o céu de ser céu. Ele só destrava aquilo que está segurando a estrela de ser estrela. Ele só destrava aquilo que está segurando os planetas de aparecerem. Ele não está preocupado porque ele já colocou um potencial, ele já colocou vida, ele já colocou um DNA, ele já colocou um propósito. Ele só dá uma palavra para destravar o que está travando. Na hora que ele destrava, começa a pipocar planeta, começa a pipocar constelação, começa a pipocar estrela. É isso que você tem que entender. Não adianta estar cheio do Espírito e não ter palavra. Que nós possamos encher nossa boca de palavra hoje. Não tenha medo do que você pode fazer. Deus pode te usar. Começar a liberar palavras sobre minha vida, começar a liberar palavras sobre aquilo que eu faço, liberar palavras. Eu nunca esqueço quando nós tivemos uma crise aqui na igreja, no aspecto de decepções com relação ao prédio, e Deus nos deu amor à casa, dizendo: vocês têm que liberar palavras, vocês têm que falar alguma coisa sobre isso. Vocês não podem deixar o vazio da compra do terreno, da dificuldade do terreno, criou uma trevas, a gente não sabia o que fazer, não tinha dinheiro, e Deus falou: vocês têm que fazer alguma coisa no meio do caos. E aí nasceu o amor à casa, e logo depois que nasceu o amor à casa, você sabe toda a história, tudo o que aconteceu. Por quê? Porque não adianta estar cheio do Espírito e não ter uma palavra. Não adianta. Como é que você acha que chegou até aqui? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu dinheiro? Não. Você chegou até aqui porque um dia Deus pegou você nas mãos e Ele destravou a mim e a você. Ele falou para Ele mesmo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. Ele pegou todo o limite de criacional e disse para Ele mesmo: eu estou tirando todas as travas que há em mim mesmo, para que Ele arrebente, para que Ele vá, para que Ele siga. Ele liberou eu e você de qualquer coisa que nos impeça de avançar. O ser humano saiu de dentro de Deus, porque Deus nos fez dentro dele. Eu encerro dizendo que é muito visível a realidade da terra. Todos nós sabemos o que está sem forma e vazio na nossa vida. Todos nós sabemos o que está na face do abismo. E todos nós sabemos que Deus nos ama e está perto da gente. Todos nós sabemos que Deus está perto da nossa vida, e que Deus tem compaixão por nós, e que Deus realmente sofre conosco. Mas Deus está esperando muito mais do que uma percepção que Ele está perto. Deus está querendo que você veja como Ele vê. Porque quando Deus chega perto de uma terra sem forma e vazia, Ele vê a beleza da criação, e Ele vê que Ele pode mudar a desordem em ordem, Ele pode mudar o vazio em beleza, e Ele pode tirar as trevas em harmonia. Tudo que Deus deseja de mim e de você é que, além que nós estejamos com Ele, que haja uma palavra que transforme o caos em vida, uma palavra onde nós possamos entender que Deus tem um propósito. Você pode ter perdido todo o rumo da sua vida, Deus ainda tem propósito para você.
Deus tem propósito. Quando Deus cria o céu, a terra, quando Ele começa a organizar a criação, mesmo já tendo feito tudo isso, quando Lúcifer cai, Ele arrebenta tudo. Deus nunca deixou de acreditar que algo novo pode mudar uma história. Deus nunca deixou de acreditar que a terra era um caos, mas Ele introduz nesse caos, no vazio, e muda tudo. Havia trevas, mas Ele introduz no meio dessas trevas e libera uma palavra. Ele tem a capacidade, a habilidade, o poder de transformar qualquer caos em algo que Ele projetou para ser. Ele é Deus, e é assim que Ele faz. Você está incluído nessa visão do universo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele fez pensando em você. Um homem sem forma e vazio, depende de drogas, prostituição, suicídio. Quantas pessoas nos nossos dias pensando em suicídio. Nunca a ideia de tirar a vida foi tão fácil. Nunca a ideia de se jogar na frente de um carro, ou pular de uma sacada, ou tomar um remédio. Nunca foi tão fácil as pessoas decidirem por eu quero morrer. Eu quero morrer. Isso tem gerado na cabeça de jovens, adolescentes, pessoas que se veem em lugares. Irmãos, o suicídio é uma praga da nossa geração. As pessoas não têm dificuldade nenhuma. E garanto que todos nós, em algum momento de crise, passou pela nossa cabeça pelo menos um segundo: se eu morresse seria melhor. É uma praga. O homem sem forma e vazio não tem definição, não tem satisfação e não tem orientação. O homem sem forma não tem definição. O homem vazio não tem satisfação. E o homem em trevas não tem orientação. Mas Jesus está aqui essa tarde. Ele está aqui porque Ele está aqui para te dar uma palavra. Você não vai voltar para sua casa sem uma palavra. Tem algo para você dizer para um abismo nessa noite. Tem algo para você dizer para algo que está sem forma nessa noite. Tem algo para você dizer para essas trevas essa noite. Tem algo para você dizer para esse vazio, para que ele se encha da presença de Deus. Tem algo. Em João capítulo 2, para nós orarmos, Jesus vai num casamento e Ele pede para os judeus trazerem umas talhas vazias. Ele pede para eles usarem talhas. Ele enche aquelas talhas vazias de água e Ele transforma aquelas talhas, depois de cheias, em vinho. As talhas tinham forma, mas estavam vazias. É assim que a gente é muitas vezes. Uns têm forma, estão vazios. Outros estão vazios, também não têm forma. Outros não têm direção. Uma hora queremos viver, outra hora estamos querendo morrer. Mas Deus vê o estado que nós estamos. Deus conhece o nosso coração. Você pode colocar a mão no seu coração um instante. Fecha os seus olhos e fala assim: Deus sabe como eu estou agora. Deus conhece o meu coração. Deus sabe o que está dentro de mim. Deus sabe o que eu carrego. E hoje Ele vai me dar uma palavra. Se for salvação, eu terei uma palavra de salvação hoje. E vou sair daqui hoje salvo em nome de Jesus. Se for cura, Ele me dará uma palavra de cura. E eu sairei curado nesta noite, transformado. Se for a solidão, Deus tem uma palavra para isso hoje. E eu sairei daqui hoje preenchido. Sair daqui feliz. Se for libertação, diga: se for libertação, Ele me dará uma palavra e eu serei livre. Não há situação que não possa ser mudada. Diga: quando a palavra chega, as coisas mudam. Quando a palavra chega, o abismo sai, o caos vai embora. Ele transforma as trevas por uma palavra. Diga: quando Ele chega, a paz chega. Quando Ele chega, a cura chega. Quando Ele chega, a vitória está. Diga: hoje eu tiro os olhos do caos para liberar uma palavra. Aleluia, 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 aleluia. Quantos querem que Ele está aqui? Coloque-se de pé nesse instante. Tire o caos dos seus olhos. Lembre que Deus vai te dar uma palavra. A forma que Deus lida com o caos é falando.
A forma que Deus lida com a desordem é falando: ai pastor, eu vou orar. Sim, a oração é eficaz, mas tem hora que eu tenho que levantar as minhas mãos e trazer à existência o que não existe. Tem horas que eu preciso abrir a minha boca e crer que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode. Atos, coloque para mim Atos 16:31. Atos 16:31. Ele respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos a tua casa. Essa foi uma palavra que Deus liberou para um homem que tinha a sua família em trevas. Em Isaías 53:5, que é uma palavra, está doente, está aí uma palavra para a sua cura, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Você quer uma palavra para ser curado? Está aí a palavra. Você quer uma palavra para sair e voltar para sua casa hoje de pé? Está aí a palavra. Você está se sentindo solitário? Está se sentindo triste? Deuteronômio 31:6. Você sair daqui com uma palavra hoje. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes, corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês e não os deixará, nunca os desamparará. Você precisa de uma palavra para sentir que Deus está com você? Está aí uma palavra, recebe. Mas olha para o caos e fala alguma coisa. Olha para as trevas e fala alguma coisa. Olha para a desordem e fala alguma coisa. Não fique calado. Não fique.